Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tipos textuais. As pessoas confundem um pouco a questão do tipo textual e do gênero textual. Quando eu falo em tipo textual, eu estou falando em tipologia textual. Tem muito mais a ver com a estrutura do texto, com as características desse texto. E o gênero textual nós vamos falar um pouquinho mais em outra aula. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Eu falei então que a tipologia textual ela tem muito mais a ver com a estrutura do texto, tá? Então eu já coloquei aqui para vocês, olha lá. Tipos textuais tem a ver com a estrutura do texto. Vamos ver aqui o nosso primeiro tipo textual? Descrição, é o texto descritivo, né? E o que é descrever, gente? Detalhar lugares, coisas ou pessoas, né? Então, quer dizer, quando eu quero que o meu leitor entre na minha história, eu tô contando uma história e eu quero apresentar um suspense dentro da minha história, ou eu quero apresentar, detalhar um ambiente em que eu estou, né, dentro daquela história, ou que o meu personagem está dentro da história, o que eu faço? Eu faço uma descrição. Repararam, então, que a descrição, ela pode aparecer em outros textos, ó, tá? Ela pode estar em outros textos, dentro de outros textos, tudo bem? Na descrição também, eu faço muito uso, gente, do quê? De adjetivos, ó, tá? Eu preciso dos adjetivos justamente porque eu preciso caracterizar as pessoas, as coisas, os lugares, para que quem esteja lendo o que eu escrevi consiga visualizar aquilo que eu quero que o meu leitor enxergue, que eu quero que o meu leitor veja, tá bom? Então eu vou usar, dentro de outros textos, eu vou usar adjetivos. Por quê? Porque os adjetivos caracterizam, tudo bem? Agora então, vamos para o nosso próximo texto, o texto narrativo. Gente, o que é narrar? É contar uma história, tá? Só que dentro da narrativa, para que ela seja uma narrativa, eu tenho alguns elementos da narrativa que estão aqui, que caracterizam esse tipo textual, tá bom? Então eu tenho aqui personagem, espaço, tempo, narrador, foco narrativo. Personagem, com quem acontece aquela história, né? Espaço, qual o local, o lugar onde a história ocorre. Tempo, quando ocorre, em quanto tempo ocorre aquela história. Narrador, foco narrativo. Então, assim, eu tenho primeira pessoa, foco narrativo em primeira pessoa e foco narrativo em terceira pessoa. E o principal da narrativa, que é o enredo, tá? Enredo. O que é o enredo? É a sequência das ações, é a sequência dos acontecimentos dentro daquela história. Tudo bem, gente? Contexto descritivo e texto narrativo. Então, vamos agora para o texto injuntivo. Eu chamo de injunção. São textos que expressa, é um texto que expressa uma ordem, tá? Então, como assim, né? Um exemplo, vamos lá. Uma receita de bolo. Quando eu pego uma receita de bolo para eu ler, eu olho lá, eu leio, coloque 3 ovos, bata na batedeira durante 5 minutos, misture tudo numa tigela. Repararam que todos esses enunciados, eles dão o quê? Pequenos comandos para nós, tá? Então eu posso dizer que esse meu texto, aqui o injuntivo, ele me dá o quê? Instruções de como fazer as coisas. Sim, e de que maneira, gente? Usando os verbos no imperativo, tá? Então aqui eu vou ter verbo, gente, no modo imperativo, que são verbos de comando, verbos de ordem, tá bom? E agora, então, eu vou falar um pouquinho do nosso texto dissertativo. Gente, o texto dissertativo, eles apresentam o quê? Temas, tá? Ele pode ser expositivo, simplesmente apresentar o tema, apresentar os fatos, tá? E ele pode ser argumentativo, que é o texto que eles pedem no Enem, aquela dissertação argumentativa. Qual é a diferença?
Quando eu tenho uma dissertação argumentativa, eu tenho o quê? Um ponto de vista, tá? Eu tenho um ponto de vista e vou ter o quê? Um posicionamento em relação a esse ponto de vista. Então, o meu texto argumentativo, ele tem o quê? Argumentos dentro dele, para quê? Para reforçar o meu posicionamento e para reforçar o meu ponto de vista. Então, eu posso dizer que os textos argumentativos, eles são textos de convencimento, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, então, um pouquinho mais sobre tipologia textual e depois nós vamos, nas próximas aulas agora, ver cada texto separadamente, tá? Nós vamos ver também as aulas de redação, tá? Terão as aulas de redação sobre dissertação argumentativa, tá bom? Então, fica aí com a gente, dá um joinha aí pra Pro, tá bom? E até a nossa próxima aula, gente!